Pronto, agora está gravando, beleza? Pronto, lembrei de gravar. Então, ó, formação, uso e conservação dos solos. Pessoal, literalmente é tudo sobre solo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. 26 slides, é uma aula grande, tá? Já estou avisando, já estou alertando, é uma aula extensa. A gente tem muito conceito para ser trabalhado, tá? Por isso que eu prefiro ir devagar, não querer sair correndo, nem tem porquê a gente sair correndo, a gente não tem mais noção de tempo, né? Para poder dar tempo de fazer tudo, explicar bem esse assunto, que é um assunto difícil, não é um assunto fácil, tá? Pelo menos esse início. Os exercícios eu tinha deixado já, se alguém quiser anotar agora, anota, se quiser tirar uma foto aí, né? Pode tirar. Eu já tinha passado esses exercícios na primeira aula lá, beleza? Se alguém quiser anotar aí. Pode seguir? Pode. Pode. Pode? Alguém está anotando? Eu tirei print, mas depois mando lá no grupo. Então fechou. Beleza, valeu, Duda. E aí eu comecei falando dos horizontes, né? Eu vou dar uma rápida retomada, pessoal, porque lembra que eu falei? Eu falei que o assunto era meio difícil, tá? A gente tem que entender esses horizontes olhando de baixo para cima. Alguém até escreveu isso no caderno, eu não lembro quem que foi, que na hora que mandou a foto lá do caderno falou, visto de baixo para cima. Acho que foi você, Fernando, se não me engano. Eu não tenho certeza. Quem foi que escreveu? Tem que ser visto de baixo para cima. Legal ter escrito isso, porque é isso mesmo, tá? A gente tem que imaginar que esse horizonte R, tá? Há milhões de anos ele estava na superfície. E as ações externas, olha o que eu estou falando, ó, ações externas. Quando eu falo ação externa, eu estou falando de intemperismo. Eu falo de água, intemperismo químico. Eu falo de vento e variação de temperatura, intemperismo físico. Nós vimos isso lá atrás, tá? Força exógena, lembra? Essas ações que foram causando a desagregação da rocha até ela começar a ser dissolvida, dissolver mais ainda e aí acumular matéria orgânica, tá? Por isso que eu falei para vocês, ó, 1, 2, 3, 4 do mesmo tamanho, o quinto horizonte menor que esses daqui que a gente viu e o último horizonte fininho, tá? Lembra? Tem que ser desse jeito. Eu até falei para vocês também da questão das cores, lembra? Falei, ó, pessoal, no horizonte B, coloca uma coloração vermelha. Por que uma coloração mais vermelha? Porque é presença de elementos ferruginosos. O ferro, quando ele está misturado, vamos dizer assim, com a terra, tá? com o solo, ele adquire essa coloração meio avermelhada, tá? Por isso. E no E, eu falei para colocar um bege, porque a gente tem a presença da água, ou seja, começou a ser dissolvido aqueles componentes ferruginosos. A água é importantíssima para formar os horizontes, tá? Bom, aí eu coloquei os elementos, água, minerais, ar e matéria orgânica, e falei que todo o processo de formação dos solos é chamado de pedogênese. Pessoal, por favor, esse assunto é difícil. Alguém não entendeu alguma coisa disso? Eu fiz questão de voltar, tá? Porque é um assunto complicado. Quer que eu explique alguma coisa? Não entendeu algum processo? Pode seguir? Pode tocar? Bom, pode. Beleza. Por mim pode. Tá, se tiver alguma dúvida... Dezão, Oi. isso que vai acontecendo é o que acontece ao passar do tempo? Isso, ó, e milhões de anos, tá? Todo o processo para ser formado demora milhões de anos. A gente tem que entender que o solo que você está vendo aí na porta da tua casa, quando você sai na rua e vê aquela terra vermelha, tá? Aquilo lá é resultado de um processo, ó, muito longo. E mais ainda, tá? Você tem que entender que aquela terra vermelha que você viu na frente da tua casa era rocha, literalmente rocha, que foi quebrada ao longo dos anos e virou o horizonte ó. Entendeu? Entendi. O que a gente tem hoje é o horizonte, ó, em cima. Isso, exatamente. Por isso que eu falei que é de baixo para cima. E embaixo do solo vai ficando essas outras camadas ou Opa, não? pega uma, supostamente, pega uma pá e vai cavando.
vai cavando. À medida que você for cavando, vai chegar uma hora que vai bater essa pá. E ela vai bater em algo consolidado. É isso aqui, ó. Entendeu? Ah, entendi. Certo? Aham, obrigada. Beleza? Bom, seguindo então, pessoal, ó. Dezão, Oi, Luciano. os elementos, tipo matéria orgânica, seria o quê no solo? Matéria orgânica, sedimentos, restos de animais, de vegetais que vão se acumulando, entendeu? Ah, Sedimento em geral, certo? entendi. Obrigado. Beleza? Ó, Luciano, é isso que dá a fertilidade. É a quantidade de matéria orgânica que vai determinar a fertilidade do solo, entendeu? Entendido. Obrigado. Beleza. Então, ó, pessoal, dentro de horizontes, tá? Vocês colocaram letra A? Eu tinha falado para pôr letra A, né? Porque essa aula é grande pra caralho, tá? Então, ó, Letra A. isso. Então, ó, letra A, horizonte de É, formação do solo. Isso. Dentro de horizonte de formação do solo, pessoal, escreve isso aqui, ó. Transporte de material no declive. Tá dentro da letra A, tá? Transporte de material no declive. Aí, gente, ó, o que eu quero que vocês façam? Não é para fazer desenho, nada disso, fica tranquilos. Vocês só vão pegar e fazer esse risco desse jeito, ó. Começa aqui, faz uma área inclinada e uma área mais baixa. Só isso, tá? Só isso. Pode fazer aí com a caneta mesmo, com o lápis, tá? Precisa fazer... Só um ou dois riscos? Não, um só, Gabi. Não escreve nada ainda, hein, gente? Nada, só faz o risco aí, que eu falei. Mas o Dezão faz mais baixo, porque aí vai escrever coisa em cima ou tanto faz? Então, ô Luca, aí tanto faz. Você pode puxar, por exemplo, uma seta para cima ou você pode puxar para baixo. Tanto faz. Tá. Não vai fazer diferença, tá? É só pra fazer uma reta? Não reto, ó, Pedro. Faz assim. Isso. E aí Gente do céu. um declive e para baixo, entendeu? Faz desse jeito que tá aqui. Mas só faz um risco só, não precisa fazer dois não, tá? Beleza. Pode ir? Pode. Pode? Bom, vamos lá, pessoal. Isso aqui, pessoal, na realidade, não é tipo de solo. Tipo de solo é isso aqui, tá? Gente, na boa, isso é chato, tá? Eu mesmo tô me adiantando e tô falando para vocês. É chato. Eu nunca vou fazer vocês decorarem tudo isso, de jeito nenhum. Eu vou explicar alguns, tá? Tipos de solo, e aí eu vou falar qual que eu quero que vocês, né, tenham mais conhecimento, tá? Não necessariamente vão ser todos eles, esses 5. Agora, isso aqui significa dizer como que o solo é formado, beleza? Não é um tipo de solo. Então, o solo que é formado, tá? Chamado de solo eluvial, pode colocar então na área mais alta, tá? Que seria tipo, né, uma área montanhosa, vai? Pode pôr aí, ó, solo eluvial. Não precisa escrever nada que está aqui na frente, eu vou explicar, tá? Solo eluvial. Pode ir? Pode. Pode? Pessoal, Pode. o solo eluvial é o solo que é formado por sedimentos, tá? Locais. Então, ele é formado de acordo com a desagregação da rocha daquele lugar, tá? Não tem formação de outra área. É dessa mesma área, porque ele está numa área mais alta. Então, não tem como aglomerar de outras áreas. É daquela própria área. Então, a gente chama de eluvial, tá? Ó o jeito que colocou aqui, ó, estreita correlação com o material original. Então, seria o material daquela região. Ó, autóctones, quer dizer, próprio daquela região, tá? Então, solo eluvial põe assim, ó, formado,
por material formado por material desagregado. Desagregado é quando quebra, tá? Seria a decomposição da rocha. Material desagregado da rocha local. Material desagregado da rocha local. Certo? Só isso. Aí, ó, no declive, tá vendo, ó? No declive, vocês vão colocar solo coluvial. Solo coluvial. Bom, o coluvial, pessoal, o que acontece? Ele vai ser formado por material que vem daqui e material do próprio declive, tá? Então ele é formado por material daqui e daqui. Deu para entender? Certo? Então põe assim, ó. Formado por materiais. Materiais, quando eu falo, né, fragmentos de rocha, sedimentos, tá? Seria isso. Materiais de áreas mais altas e do próprio declive. Beleza? E aí, ó, na área mais baixa, vocês vão colocar o solo aluvial. Solo aluvial. O solo aluvial, pessoal, dá uma olhada, ele vai pegar material que vem daqui, daqui e aglomera aqui, ou seja, não tem material local, é sempre material de outras áreas, tá? Por quê? Porque é uma área de deposição, tá? O que significa deposição? Acumulação. Ela não tem a erosão local, é só sedimentação que vem de outras áreas, tá? Quando vocês viram em história do Brasil, mineração, lembra aquele ouro que se esgotou de maneira mais rápida, que era chamado de ouro de aluvião? O que é o ouro de aluvião? É o ouro que fica na superfície. E é o ouro que é transportado de outras áreas. Então era muito comum achar ouro ali na região de Minas Gerais, né? Em beira de rio, em margem de rio. Ó, o rio transporta material. Então podia transportar rochas de ouro. Tá? Olha que doideira. Imagina você andando numa beira de rio e encontrar ouro. Tá? Era basicamente isso. Certo? Por isso que ele era chamado de aluvial, que ele era transportado de outras áreas. Tá? Então, aluvial, pode colocar assim, pessoal, formado por acumulação por acumulação de materiais das outras regiões. Beleza?
Fechou aí então, pessoal? O assunto não, né? Essa parte, tá? Sim. Ó, ainda dentro da letra A, certo? Então já colocamos o primeiro item. Agora o segundo item dentro da letra A. Pode pôr isso aqui, ó. Ação do intemperismo. Ação do intemperismo. Ainda na letra A, correto? Ainda na letra A, isso. Entendi. Beleza? Na realidade, ô Pedro, a letra A ela vai vir até aqui, ó. Eu só vou mudar a letra A quando eu colocar a erosão, tá? Então, Entendi. Então, depois, tipo, A1 e agora A2, pode sem ser? problema, sem problema. No caso A1, transporte do material, né? Aham. Tá? Beleza. Então, ó, ação do intemperismo. Pode ir? Pode. Bom, Uhum. Pode. lógico que vocês não vão precisar fazer esse gráfico, tá? Eu vou explicar para vocês o gráfico e a partir, né, da explicação do gráfico eu vou explicar como que funciona essas atuações, tá? Então, olha só, o intemperismo, eu falei no começo lá da nossa aula, né? Ele é a ação que ocorre na parte externa, né? E a ação do intemperismo é uma ação de modelagem e é uma ação de desgaste, desagregação, tá? Os dois principais agentes do intemperismo são os agentes químicos e os agentes físicos. Quando eu falo de agente físico, eu estou falando de temperatura, né? Calor, frio, tá? Variação de temperatura e vento. Quando eu falo de agente químico, eu falo de água. Pessoal, disparado, o maior agente de intemperismo é a água. Tá? A água provoca uma degradação enorme. Aquela frase, né, popular, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Tá? Se você tem uma estrutura rochosa e deixa jato de água constante nessa estrutura rochosa, ela vai furar a estrutura rochosa. Deu para entender? Vai acontecer isso, certo? Porque a água ela tem um poder muito forte do intemperismo. E isso aqui é explicado nesse gráfico. Dá uma olhada. São 3 variáveis. Ó. Em cinza, a evaporação potencial. Em vermelho, a variação da temperatura. E olha em azul, pessoal, chuva, precipitação. Pessoal, onde chove menos, olha a ação do intemperismo. É praticamente nada. Ó. Rocha pouco alterada, rocha inalterada. Seria isso. Onde chove um pouco mais, olha a ação do intemperismo. E onde chove muito, que é na área equatorial, linha do Equador, olha a ação do intemperismo. É enorme. Deu para perceber como é que funciona isso? Tá? Então, dentro de ação do intemperismo, pode colocar o primeiro asterisco. Pode pôr assim. Regiões equatoriais, possuem maior potencial de desagregação das rochas, e formação dos horizontes. Desagregação das rochas e formação dos horizontes. Ou seja, pessoal, numa área que chove muito,
eu posso falar que os horizontes são todos formados, tá? Eles têm um potencial de formação maior, beleza? Que é esse caso aqui, ó, tá? Vamos colocar o contrário agora. Segundo asterisco. Regiões desérticas e semiáridas possuem regiões desérticas e semiáridas possuem solos menos formados. Solos menos formados. Beleza? Só essas duas informações. Só para explicar aqui, tá? Vocês não vão ser cobrados disso, mas nem lá no terceiro, tá? No vestibular não vai acontecer isso, né? Porque é muito específico, isso aqui é geologia pura. Quando eu falo de zona de halitização, significa dizer que eu tenho compostos de alumínio na superfície. Isso acontece na área de floresta tropical. Quando eu falo de monocialitização, significa dizer que eu tenho um composto de silício e um de alumínio. Tipo, você tem um SiAl2, Al3, se não me engano, Si2Al3, tá? Química isso, né? Quando eu falo de bicialitização, eu tenho 2 elementos de silício e um de alumínio, tá? Então, não se preocupem com isso, certo? É muito químico e geologia, tá? Vocês não vão ser cobrados. O que vocês vão ser cobrados? É onde chove mais, tem maior volume de horizontes formados. Onde chove menos, o solo é menos formado. Ponto final, é só isso, tá? Certeza que vocês vão ter algum exercício que vai aparecer esse gráfico. Esse gráfico é característico, já caiu assim em inúmeros vestibulares. É fácil de interpretar, como eu disse. Fica ligado na curva da chuva, da precipitação. Fechou? Pode dar sequência aí, pessoal? Pode. Pode? Pode. Então, beleza. Pode colocar o próximo subtítulo, né? Dentro ainda da letra A, classificação brasileira de solos. Só que aí eu vou ter que aumentar, certo? Classificação brasileira de solos. Aí eu vou dar uma maximizada aqui. Ô, Dezão, a gente já tá no segundo bimestre, né? Sim. Seria maio e junho, tá? Vocês receberam o calendário? Acho que a Letícia mandou, não mandou? O calendário com prova e... Mandou. Sim. Com prova? Acho que tem até os dias das datas de... Boletim, ela vai entregar o boletim. Tem até recuperação, tem tudo. É isso mesmo. Recuperação na quarentena, só é o que falta. Não é bem difícil, né? Mas tudo bem. Então, ela mandou lá, pessoal, e vocês viram férias normal, a gente comentou isso, né? Acho que na aula de atualidades, tudo. Então, tá? Toca o barco. Que dê certo da gente voltar em agosto. Nossa, tá louco. Nossa, eu não vejo a hora de voltar. Deus me livre, muito mais. Ó, colocaram o subtítulo, Classificação Brasileira de Solos? Isso, Pedro. Sim. Na ação do intemperismo, só 2 asteriscos, tá? Bom, aí, pessoal, eu vou aumentar aqui, certo? Então, ao todo, nós temos, olha isso, 13 tipos de solos e 44 subtipos. Gente, sinceramente, tá? Eu mesmo, né, como geógrafo, eu não sou geólogo, tá? Tem uma diferença. Existe a faculdade de geologia, existe a faculdade de geografia, tá? Eu mesmo como geógrafo, eu não decoro os 13 tipos de solos,
É impossível, humanamente impossível, tá? Agora, você pode ter certeza que um geólogo, ele sabe esses tipos e deve saber até os subtipos, que são 44. Só coloca isso a título de curiosidade, ó. 13 ordens seriam 13 tipos, 44 subordens, 44 subtipos, beleza? Como eu disse, só a título de informação mesmo. Eu separei 5 para a gente falar, tá? Só que assim, eu vou explicar para vocês que desses 5 eu vou querer que vocês tenham um conhecimento maior em cima de 2, que é mais a nossa realidade, tá? O primeiro deles, pessoal, esse vocês têm que saber, tá? Latossolo. Pode colocar aí, latossolo. Olhando aqui no mapa, pessoal, olha a legenda do latossolo, ó, é essa aqui, tá vendo? É um laranja. Olha o mapa do Brasil, pessoal. A predominância que a gente tem do mapa do Brasil é de latossolo. O Brasil chove muito, tá? Como chove muito no Brasil, nós temos solo fundo. Olha a região amazônica. Praticamente inteirinha de latossolo e argissolo, né? Seria aí essa... Pessoal, latossolo, ó, ele é profundo, ele tem ação do intemperismo químico e necessita correção. Por que necessita correção? Porque sempre tem metais acumulados, tá? Ou, em alguns casos, tem muito sal acumulado. E aí, seria interessante fazer uma correção para poder plantar nele. Ele seria fértil se você faz uma correção, né? Correção normalmente de pH do solo, tá? Então coloca aqui as 3 informações de latossolo. Esse vocês têm que saber, tá? Pode ir? Acho que sim. Pode. Pode. Ó, segundo, pessoal, chernossolos. Eu vou falar por que eu coloquei esse solo, tá? Chernossolo, apesar de não ter muito no Brasil, ó, ele é raro. Tá vendo? Ó, esse vermelhão aqui, ó. Tem que saber também? Não, esse não. Eu só coloquei porque eu quero fazer uma comparação com ele na Ucrânia e na Rússia. Aí vocês vão entender, ó. Ele tem muita matéria orgânica, tá? Ele é extremamente fértil e ele é raro no Brasil. Não é comum encontrar no Brasil. Mas tem que copiar também? Não, copia. Coloca aqui os 3 itens dele. Tá. Chernossolos. Pode ir? Pode. Ó, pessoal, na Rússia e na Ucrânia, nós temos o solo mais fértil do mundo, que é chamado de Chernozion. Olha o nome, ó. É uma espécie de chernossolo, tá? Tem diferença, óbvio, entre o Chernozion da Ucrânia e da Rússia e o chernossolo do Brasil, tá? Quando eu falar de Chernozion, vocês vão entender a diferença. A diferença é que lá neva, tá? Essa é a grande diferença, certo? Então, muito fértil, raro no Brasil, esse chernossolo. O terceiro, vertissolo. Os vertissolos, ó, é esse meio verdinho aqui, ele é comum nessa região aqui do recôncavo. Também tem muita matéria orgânica, pessoal, tá? Recôncavo baiano tá aqui, gente, ó. Essa área. Ele também é meio raro no Brasil, não tem muito não. Também não precisa saber esse, tá? Só estou colocando aí de curiosidade mesmo, de conhecimento. Em uma prova você irá falar sobre os chernossolos e os vertissolos? Não entendi. Ou mais sobre o latossolo? Não entendi.
Na sua prova, você irá falar mais sobre os latossolos Aqui. ou você também irá colocar os xenossolos Não, e vertissolos? Latossolo, certo? E Sim. o outro que eu vou falar ainda, tá? Que é esse. Esse vocês têm que saber também, ó. Nitossolo. Nitossolo. O nitossolo, pessoal, é esse meio marrom aqui, tá? Ele pega, ó, uma boa parte dessa região, tá? E ele tem outras áreas também espalhadas, mas forte dele é aqui, tá? O nitossolo, pessoal, é o basáltico. O que é basalto? Basalto é uma rocha magmática extrusiva. Ela se resfria na parte externa. Quando o basalto ele é decomposto, tá? Ele dá origem ao solo que comumente é conhecido como terra roxa. Gente, terra roxa é esse que você sai na rua e você vê essa terra aí vermelhada, tá? É isso, beleza? Então a gente tem o solo de terra roxa em boa parte aqui da região e a fertilidade é alta, tanto é que você planta cana, planta soja, planta milho e aí vai. Café também, certo? Então o nitossolo vocês têm que saber, tá? Tem que saber o nitossolo, tem que saber o latossolo, certo? Esses dois tem que saber. E o último, neossolo. Pelo nome eu coloquei, ó, neossolo, solo novo, né? Como é um solo novo, ele é raso. Ele não tem os horizontes todos formados. Ele é típico do semiárido, porque é um solo que, né, tem pouca ação da água, tá? E é litossolo. Litossolo significa solo raso, tá? Então, pessoal, dessa classificação aqui, vocês têm que saber o nitossolo e o latossolo, tá? Os dois aqui. Esses dois, vocês vão ter que saber. Mas era para copiar todos, né? Solo raso? Copia tudo. Solo raso é isso aqui, ó. Quem perguntou? Foi a Sofia? Sofia. Ó, Sofia, solo raso seria esse tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? Que não tem os horizontes. É isso. Entendi. Por isso que a gente chama de solo raso, tá? Beleza? Uhum. Deu para entender aí, pessoal? Vamos parar por aqui, já deu o horário, 9h30. Deu. Isso. E aí depois eu deixo lá a videoaula para vocês. Fechou? Ô, Dezão, tem que Tem mandar tarefa, foto na plataforma, esse aqui. Não vai precisar. Ó, eu não vou mandar tarefa. A única coisa que eu vou fazer, pessoal, é deixar a videoaula lá para quem não assistiu a aula, entendeu? Mas não precisa mandar foto, nada disso. Essa semana é atividade de geografia, só de atualidades. Semana que vem eu deixo uma atividade da frente A. Na outra semana eu deixo uma atividade da frente B. Eu vou intercalando. Fechou? Fechou, Dezão. Beleza? Fechou, Dezão. Fechou, Obrigada. fechou. Até. Até mais. Valeu, Dezão. Valeu, Dezão. Obrigada, Falou. Dezão. Valeu, gente. Até